Olha, agora nós adiantamos ontem aqui no Jornal do Piauí, você viu a queda de um avião Cessna 206 no estado do Mato Grosso. E apontávamos aqui que seria a aeronave que foi roubada aqui de um aeroclube em Teresina, capital do Piauí, no último dia 14. Pois as autoridades da segurança pública aqui do Piauí confirmaram que, de fato, era o avião do médico Jacinto Lai. A Gorete Santos tem informações ao vivo, inclusive, Gorete, equipes de policiais piauienses no estado do Mato Grosso levantando informações. Boa tarde para você. Boa tarde, Tiago, a você e a todos. Exatamente, né? No final da tarde de ontem veio a confirmação por parte da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Piauí de que, de fato, se tratava da mesma aeronave e que, na verdade, não foi uma queda, foi um pouso forçado feito pelos tripulantes numa área de pasto na zona rural do município de Juara, que fica a mais de 600 quilômetros de Cuiabá, né? Capital do estado. 3 pessoas foram presas, não os tripulantes, que permanecem foragidos. Mas a gente vai ter os detalhes agora com o coordenador do GRECO, delegado Charles Pessoa, que começou a trabalhar nessa investigação desde as primeiras horas daquele dia 14, né? Aquela manhã de sábado, madrugada, na verdade, quando a aeronave foi levada aqui do Aeroclube, delegado. E desde então esses trabalhos começaram com uma força conjunta também com inteligência de outros estados até se conseguir essa identificação. Esse percurso todo foi feito de que forma? O que vocês já apuraram ao longo de todos esses dias? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Tiago, e a todos os telespectadores da Cidade Verde. Bom, como você falou, desde a época do dia do crime, a gente já vem trabalhando de forma integrada, inclusive com as inteligências do Norte, Nordeste, com o apoio da Força Aérea Brasileira. Então, esse trabalho integrado resultou na recuperação dessa aeronave. A gente já tinha, inclusive, algumas informações de que essa aeronave estava sendo utilizada para o transporte de entorpecente, utilizada para o tráfico internacional e que ela estava circulando até na própria região do Mato Grosso, transportando drogas da Bolívia para o Brasil. Inclusive, já estávamos até fazendo um acompanhamento de pontos de venda de combustível e, em razão desse trabalho, até as informações até então que possivelmente essa aeronave fez esse voo forçado em razão da falta de combustível. Então, um trabalho que trouxe esse resultado aí que auxiliou na recuperação dessa aeronave. Eles tiveram, inclusive, esse trabalho para descaracterizar essa aeronave, né, delegado? Foram fraudados, na verdade, houve uma dissimulação da cor e de outros elementos desse veículo. Sim, Gorete. Quando nós recebemos a informação de que uma aeronave havia feito um pouso forçado na zona rural de Juara, né, no Mato Grosso, de imediato nós já entramos em contato com a Polícia Civil da região, eles já diligenciaram, foi identificado que realmente havia uma aeronave, só que essa aeronave tinha alguns traços, né, de adulteração. Como existia a possibilidade de ser a aeronave que foi produto de roubo daqui de Teresina, de imediato nós já encaminhamos uma equipe do próprio Grupo de Repressão ao Crime Organizado e esse trabalho, com o auxílio inclusive da perícia, nós conseguimos comprovar que realmente se trata da aeronave aqui de Teresina. Quem são os 3 presos? Foram presos 3 pessoas com possível envolvimento numa logística. Essas pessoas elas foram presas, inclusive elas estavam com alguns galões de combustível que possivelmente seriam utilizados nessa logística de um eventual abastecimento, mas em razão desse trabalho eficiente da própria polícia do Mato Grosso, essas pessoas foram presas, foram conduzidas para a delegacia. São 3 brasileiros, um daqui da região do Maranhão, 2 da região do Mato Grosso. Essas pessoas não estavam a bordo da aeronave, os 2 pilotos até então não foram presos. Há características também, algumas informações que se tratam de pessoas bolivianas, os pilotos, os outros não, são brasileiros e com certeza a gente vai continuar esse trabalho de investigação até para identificar se essas pessoas têm ligação direta com o crime que aconteceu aqui em Teresina. Acreditamos que elas têm envolvimento com esse grupo criminoso. Não sabemos ainda se eles participaram diretamente do roubo que aconteceu aqui
na capital. Nós temos uma pergunta do Tiago. Pois não, Tiago? Isso, muito obrigado ao delegado Charles por atender a equipe da TV Cidade Verde. Delegado, gostaria de saber do senhor, a aeronave certamente foi periciada, foi encontrado vestígio de droga dentro desse avião e uma outra coisa, com esses 3 indivíduos aí, que já estão detidos. As imagens foram compartilhadas, há um reconhecimento por parte das vítimas que foram rendidas aqui, eu digo a família lá no Aeroclube no dia da ação, e é possível que esses 3 aí possam ter participado diretamente aqui? Bom, o Tiago questiona primeiro se havia indícios, né, de droga, no caso, o senhor levantava essa questão dessa forte suspeita, e se vocês encontraram algum indício dentro da própria aeronave. Uma segunda pergunta seria se esses presos eles já foram, de repente, reconhecidos, inclusive por pessoas que foram feitas reféns aqui, e se seriam os mesmos identificados, né, aqui no estado do Piauí. Bom, relacionado se havia ou não drogas na aeronave, não, o trabalho de perícia está sendo feito, até para a gente realmente ter esse resultado pericial, mas aparente não, de forma aparente nós não identificamos nenhuma substância entorpecente na aeronave. Relacionado às pessoas, a gente não vai, Tiago, apresentar ainda o resultado dessas diligências para não dificultar esse nosso processo investigatório. A gente não está descartando nada e também não estamos afirmando se essas pessoas tiveram participação direta aqui no crime ocorrido em Teresina. Mas já se sabe, pelo menos, dessa forte suspeita, né, delegado, em relação a essa quadrilha que teria uma atuação internacional. Em relação à aeronave, esses danos diante desse pouso forçado, eles inviabilizam o uso dela ou não? Há possibilidade, sim, de reavê-la? Bom, até quando a gente visualiza as imagens lá, elas parecem e são impactantes, a gente acredita que a aeronave não tem mais condições de uso, mas a gente conversando com alguns especialistas, até porque acreditamos também que é uma dúvida da própria sociedade, o que alguns especialistas nos trouxe é que a gente, na verdade, o proprietário vai conseguir fazer a recuperação da aeronave, ela não foi uma queda, foi um pouso forçado e aconteceu uma manobra, a aeronave pilonou, como se ela tivesse, no decorrer desse pouso forçado, tivesse batido em algum obstáculo e ela tombou, mas tem condições, sim, de ser reparada, com certeza, inclusive a gente está providenciando a restituição para o próprio proprietário e, com certeza, o proprietário vai conseguir reaver e fazer os reparos devidos e colocar novamente essa aeronave em uso. Temos mais um questionamento, pois não. Queria saber, delegado, se a polícia já conseguiu definir o trajeto que fez o grupo que participou do assalto aqui em Teresina e que ficou por terra. O grupo que não voou, para onde eles saíram? Há o apoio de pessoas aqui na capital a essa quadrilha internacional? O Tiago pergunta se vocês já têm o trajeto das pessoas que participaram, né, desse roubo dessa aeronave aqui, mas que de repente não fazem parte desse grupo que foi para o Mato Grosso, né? Você já tem esse percurso que foi realizado por terra. Tiago, a gente está trabalhando e tenho certeza que a gente vai apresentar as respostas para esses questionamentos. Eu tenho certeza que você entende, a Gorete entende, a sociedade piauiense entende, que a gente não pode apresentar ainda esses resultados, porque vai ter um prejuízo no decorrer da nossa investigação. Mas você conhece, o GRECO é formado por policiais extremamente competentes e empenhados e entendem o nosso papel. Acreditamos e, com certeza, nós iremos apresentar as respostas para todos esses questionamentos no final da nossa investigação. Delegado, com essas 3 pessoas presas também foi apreendida uma quantidade de combustível, né? Já se tem um levantamento de qual percurso seria possível com esse material apreendido? Sim, o material que foi apreendido lá, esse combustível, é um combustível de uma quantidade razoável, né, que daria uma autonomia relativamente grande para a própria aeronave. E o combustível que foi apreendido, com certeza, daria para encher os tanques da aeronave e aí ter uma autonomia muito longa e grande de voo, né? Muito obrigada, então, ao delegado Charles Pessoa, ele que coordena o GRECO, né, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, está à frente também dessa investigação acerca do roubo dessa aeronave aqui na capital. Tiago.
Valeu, Gorete. Muito obrigado pelas informações. Ao delegado Charles também, a polícia adotando cautela na divulgação das informações, até porque há um trabalho sendo feito para se conseguir pegar as pessoas. A nossa função aqui é perguntar, né, Ed? A gente questiona, a gente vai ter que perguntar. Os nossos telespectadores são ávidos pela informação. Você que assiste sempre sai na frente aqui. E a polícia, claro, com toda a sua cautela para não atrapalhar a investigação e dar uma resposta a esse crime.